Se você quer passar em certificação bancária, CPA, CFP, CGA ou outros tipos de certificações, não basta decorar conceito. Deixe eu te fazer uma pergunta direta. Você está estudando tópicos isolados ou está construindo base estrutural? Porque o profissional bancário completo ou um educador financeiro precisa dominar muito mais do que renda fixa, renda variável e um pouco de matemática. Esse profissional precisa entender estrutura do sistema financeiro nacional, política monetária e taxa Selic, matemática financeira, aí incluídos juros compostos, taxa real, equivalência de capitais, produtos bancários e de investimento, perfil do investidor, suitability, gestão de risco e diversificação, inflação e poder de compra, regulação e supervisão, ética e responsabilidade fiduciária. E cada vez mais o profissional precisa de noções de ESG e inovação financeira. A tecnologia está aí, né? A prova não quer saber se você já investe, ela quer saber se você entende a lógica por trás do sistema. Eu selecionei 6 questões. Elas não cobrem tudo, logicamente, mas testam a base que sustenta todo o resto, ou a maioria deles, né? Se você errar fundamentos, o restante desmorona. Vamos começar? Questão 1. Base estrutural. Um educador financeiro precisa dominar. Temos 4 alternativas, né? Técnicas de venda e persuasão, cálculos estatísticos complexos e planejamento estratégico empresarial, ou apenas renda variável, na alternativa B. Alternativa C, Sistema Financeiro Nacional, Matemática Financeira, Produtos e Perfil do Cliente. Letra D, apenas criptomoedas. Vamos primeiro eliminar as alternativas incorretas. Alternativa A, técnicas de vendas e persuasão reduz a atuação à venda, né? E certificações exigem base técnica, não apenas comercial. Os cálculos de estatística podem ser básicos e não precisam ser complexos. E o planejamento estratégico não precisa ser empresarial. Estratégico somente no nível pessoal. Alternativa B. Essa resposta limita o conhecimento à renda variável. Prova envolve renda fixa e a estrutura do Sistema Financeiro Nacional. C. Vamos por a C, né? D. Apenas criptomoedas. Sem dúvida. Ativos digitais são relevantes, mas não substituem o conhecimento estrutural do sistema financeiro. E voltando agora à alternativa C, diz aqui: Sistema Financeiro Nacional, Matemática Financeira, Produtos e Perfil do Cliente. Lógico que não está completo, né? Mas tem alguma coisa errada aqui? Vamos ver. O profissional precisa integrar estrutura do Sistema Financeiro Nacional, ok, matemática financeira, sem dúvida, juros, valor presente, valor futuro. Ele precisa conhecer as características de produtos e também o perfil do cliente. Sem essa base, não pode dar orientação técnica. Vamos à questão 2, agora é de juros compostos. Para projetar crescimento de investimento, utiliza-se juros simples, juros compostos para calcular o valor futuro, apenas taxa nominal, ou juros compostos para calcular o valor presente. Então você tem que entender qual instrumento utilizar, não é simplesmente apertar o botão da calculadora, né? Para projetar crescimento de investimento, o que você precisa saber? Não é em juros simples, juros compostos, né? Então a alternativa correta seria a alternativa B, juros compostos para calcular o valor futuro. A fórmula valor futuro é igual ao valor presente que multiplica 1 mais I elevado a N, né? Essa é a fórmula básica. Juros compostos representam capitalização sobre capital mais juros acumulados. É assim que na prática ocorre. Financiamentos, títulos públicos, CDBs, todos usam esse modelo, esse regime de capitalização. Agora vamos ver por que outras alternativas estão incorretas. Alternativa A, juros simples.
são raros no mercado financeiro real. Alternativa C. Taxa nominal não considera capitalização nem inflação. E na letra D, a gente não precisa saber o valor presente. A gente precisa saber o valor futuro, né? Vamos lá. Questão 3. Vamos falar de taxa real. Temos aqui investimento 12%, inflação 8%. Com base nesses duas variáveis, a taxa real aproximada é de 4%, 3,7%, 20% ou 4,2%. Como é que a gente calcula a taxa real? Quem respondeu 4% está fora do jogo. É muito fácil, né? Mas está fora do jogo. Então vamos voltar ao jogo. Então vou te mostrar como a gente tem que calcular a taxa de juro real. Na verdade, a gente não calcula essa taxa com base hoje. A gente calcula essa taxa lá no futuro, depois de corrigido o valor. Então fica assim, a taxa de juro real é igual a 1 mais taxa dividido por 1 mais inflação. Tudo em percentual, lógico, né? Então como é que fica? É fator de taxa de juros sobre fator de inflação. Quanto que é a taxa de juros? 12%. 12 dividido por 100 dá 0,12. Mais 1, 1 em 12. Dividido por 8%, dividido por 100 dá 0,08. Mais 1, 1,08. Então, a gente divide 1 em 12 por 1,08, vai dar 1,037. Como a gente utilizou esse 1 mais, agora a gente tem que tirar fora, tá? Para achar o percentual. 1,037 menos 1 dá 0,037. E para expressar esse número em percentual, você tem que multiplicar por 100. Vai dar 3,7%. A alternativa correta é a B, 3,7%. Geralmente, olha só a dica, ele dá um pouco menos do que simples subtração. Essa é a dica. A correta é a alternativa B, né? B de bônus, 3,7%. Alternativa A. Simplesmente foi feito 12% menos 8%, que é igual a 4%. É uma aproximação grosseira, não cálculo técnico. E no caso de alternativa C, 20%, soma das taxas. Na verdade, está mais errado ainda, né? Não é para somar. Somente subtrair já está errada. Somar, pior ainda, né? E a alternativa D é um número para pegar o chutador. Para quem tem preguiça de calcular, né? Se você lembrar que a taxa real sempre será menor do que simples subtração, já essa alternativa fica eliminada, né? Nunca vai ser maior, ok? Questão 4. Perfil do investidor. A questão é esta. Perfil de cliente conservador, no curto prazo e com necessidade de liquidez. Esse é o perfil do cliente. Aí tem 4 sugestões aqui. Small caps, fundo alavancado, criptomoeda volátil, título público pós-fixado com liquidez. Vamos analisar uma a uma. Small caps. Small caps têm alta volatilidade. São ações de empresas menores. Alternativa B. Fundo alavancado amplia risco além do perfil conservador. Ele não é conservador, então sai fora, né? Fundo alavancado cai fora. C. Criptomoedas. Criptomoedas possuem elevada oscilação em risco. É muito volátil. Não seria o caso para um investidor conservador. Alternativa D. Título público é muito seguro. É o mais seguro que tem, né? E é pós-fixado com liquidez. É ótimo. Então, a suitability exige alinhamento entre tolerância ao risco, horizonte de investimento, no nosso caso aqui, o investidor precisa de curto prazo, ele tem necessidade de liquidez. Então, esse título pós-fixado tem liquidez e reduz volatilidade e preserva capital. E existe um tipo de tesouro direto lançado recentemente, né? Tesouro reserva. Veio a calhar para esse investidor com esse perfil. Questão 5. Vamos falar de Banco Central. Olha, a função principal do Banco Central: emitir ações? Não. Quem emite ações são empresas. Alternativa B. Supervisionar
instituições financeiras e executar política monetária. Parece que é isso, né? O papel do Banco Central é supervisionar instituições financeiras e também executa a política monetária. Vamos deixar reservado, vamos ver outros, se dá para eliminar, né? Aí fica mais fácil. Administrar fundos não é papel do Banco Central. Os fundos são administrados por instituições financeiras privadas. Alternativa D. Definir rentabilidade do tesouro. Parece que é função do Banco Central, né? Pode confundir, né? Mas não é. A rentabilidade do tesouro depende das condições do mercado e da estrutura do título. O Conselho Monetário Nacional estabelece uma meta de inflação. Aí, o Banco Central, através do Copom, determina a taxa Selic, a taxa de juros básica da economia, que se adequa à situação, né? Essa alternativa B, B de bônus, né? Isso aqui está totalmente correta. Supervisionar instituições financeiras, ok. Executar política monetária, perfeitamente. Essa alternativa é a correta. Questão 6. Vamos falar de diversificação. O objetivo principal da diversificação da carteira, alternativa A, reduzir o risco não sistemático, B, eliminar todo o risco, C, garantir rentabilidade e D, aumentar o retorno sempre. Vamos ver. O risco divide-se em sistemático, que é de mercado, atinge mercado de uma forma geral, e não sistemático, que atinge determinados ativos ou segmentos. Diversificação de ativos, ele reduz risco específico, ou não sistemático, ao distribuir os recursos em diferentes ativos com diferentes características. Mas o risco de mercado, que é sistemático, sempre permanece. Então, a alternativa A, né? O objetivo principal da diversificação da carteira é reduzir risco não sistemático, risco específico. Ok. Olha, alternativa B, eliminar todo o risco. Não elimina. Reduz o risco não sistemático. Além disso, sobra um pouquinho do risco não sistemático e o risco sistemático, risco do mercado. Garantir rentabilidade. A diversificação não garante rentabilidade. Aumentar retorno sempre. Não existe garantia de rentabilidade. Perceba uma coisa. Essas 6 questões simples envolvem sistema financeiro, matemática financeira, política monetária, perfil do investidor e gestão de risco. Bastante coisa. Mas ainda faltam vários outros blocos cobrados em prova. Vamos citar aqui algumas. Derivativos, fundo de investimento, tributação, previdência, mercado de capitais, produtos estruturados, governança e autorregulação, entre outros, né? Certificação não é memorização. Você tem que entender o mercado, tem que entender o sistema financeiro nacional. É compreensão integrada. E o profissional que entende isso sai na frente. Se você acertou 5 ou 6 dessas questões, você já tem uma base sólida. Se errou 3 ou mais, seria bom reforçar fundamentos, especialmente matemática financeira e a estrutura do sistema financeiro nacional. Por quê? Certificação não cobra opinião, cobra fundamento técnico. É exatamente essa base que desenvolvemos no e-book Conexão Finanças em 3D. Esse e-book trata de finanças tradicionais, logicamente, né? Vai até finanças tecnológicas, DeFi, ESG, utilizando sempre matemática financeira aplicada. O bom desse e-book, ele é bem completo. Na verdade, é nível hard, bem pesado. Mas você estuda dentro da sua necessidade. E esse e-book foi elaborado por mim em parceria do canal Finanças Pragmáticas, canal ProBancos e o canal Carteira Genial. E o bom disso é que é gratuito. Tem mais de 500 questões para você resolver. E cada questão te direciona para um vídeo que explica todo o fundamento e exemplos práticos. Faça o download gratuito do e-book, estude os temas que lhe interessam. Até o próximo vídeo.